Olá, esse trabalho é composto por mim, Raquel, e pela Lana Correia, e o nosso tema é efluentes de estação de tratamento de águas residuais. Para começar o trabalho, a gente sabe que o tratamento de efluentes ele é essencial para a saúde pública e é uma forma de preservação dos corpos hídricos. E para isso, a gente tem algumas fases nesse tratamento, que é a fase preliminar, a primária, a secundária e a terciária, sendo a secundária que lida com processos biológicos e de matéria orgânica e a terciária de poluentes específicos. Nós escolhemos dois poluentes que seriam o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que mede a quantidade de matéria orgânica biodegradável. E a problemática dela é que, em excesso, ela consome o oxigênio da água e pode causar a morte de alguns organismos aeróbicos. E o outro poluente foi o NNH3, que é o nitrogênio amoniacal, que é uma substância tóxica e ela favorece a eutrofização. Falando um pouco do conflito que a gente tem, né, que é o conflito cinético, é a necessidade de conciliar a remoção rápida da DBO com a remoção lenta do nitrogênio amoniacal. O processo de nitrificação do nitrogênio, ele é frágil e ele pode ser inibido por variações no pH e na temperatura. Então, como objetivo, a gente tem realizar uma modelagem matemática da concentração desses poluentes, né, o DBO e o nitrogênio amoniacal, e em afluentes e efluentes tratados, considerando as duas equações fornecidas pelo professor, para a concentração dos poluentes antes e depois do tratamento, que a ideia é a gente analisar a taxa de degradação desses poluentes. Bom, nós escolhemos o projeto 4, né, disponibilizado pelo professor. Então, todos os parâmetros que estão presentes nas EDOs estão dispostos na tabela 1 a seguir. Então, nós temos C1 e C2, que é a concentração de DBO e a concentração do nitrogênio amoniacal em miligrama por litro. Nós temos K1 e K2, que é a taxa de degradação em hora menos 1. Nós temos I1 e I2, que é a taxa de entrada dos poluentes. Mais para frente eu vou explicar como que a gente determinou essa equação, mas os dois estão em miligrama por hora. Nós temos o volume do tanque em litros, nós determinamos o mesmo tamanho de tanque para os dois cenários que eu vou explicar mais para frente. E nós temos tal 1 e tal 2, que é o tempo de residência hidráulica em horas. Para a gente entender o impacto desses parâmetros no gráfico e como o gráfico iria se comportar, nós criamos três cenários e colocamos valores arbitrários. Então, na tabela 2 estão dispostos os valores sugeridos A, do cenário A, B e C. Então, nós temos o volume inicial, que é o volume típico de um reator pequeno. A gente deu uma pesquisada melhor sobre isso. Então, nós determinamos 1.000 litros, 500 litros e 300 litros por tanque. Como eu falei, os tanques são iguais, então eles vão ter o mesmo V0, né? E basicamente é isso, os valores estão dispostos a seguir. Como as taxas de entrada elas representam a carga de poluente que chega no sistema, a gente sabe que isso não é constante, ele varia durante o dia e a gente queria trazer essa realidade para o nosso trabalho. Então, durante o dia, a gente vai considerar que existe uma entrada maior de poluentes no sistema e durante a noite ele para de entrar poluentes. Certo? Então, para representar essa flutuação, a gente determinou a equação a seguir. Então, nós temos I, sendo I1 e I2, igual ao I0, que ele é a taxa média de entrada do poluente no sistema, mais uma amplitude A vezes o seno de T, e o seno vai representar ali essa variação no tempo, né? Então, a gente escolheu os valores arbitrários novamente, onde eles não foram alterados em nenhuma parte da equação, no Simulink. Então, nós temos I1 é igual a 500 mil, sendo a taxa média, mais 2.000 da amplitude vezes o seno de T, e para o I2 nós temos 1.000 mais 400 vezes o seno de T. Como o tempo ele é em rad por segundo e a taxa de degradação a gente determinou como hora menos 1, então é 1/hora, a gente converteu isso para 3.600 rad por hora, garantindo aí a consistência das unidades. Bom, falando um pouco da descrição do nosso projeto, nós idealizamos um sistema de tratamento de efluentes, onde no primeiro tanque o efluente com DBO e nitrogênio amoniacal, ele é recebido, né, pelo tanque 1. Nele acontece o tratamento da DBO, levando em consideração todos os parâmetros citados anteriormente, então o tempo de residência hidráulica, a concentração inicial, tudo mais. Assim que a DBO ela é tratada no tanque 1, esse efluente ele é transportado para o tanque 2, onde nele ocorre o processo de nitrificação do nitrogênio amoniacal, e a partir dele nós temos todo o efluente tratado. Esse é o cenário ideal. Partindo para o equacionamento, aqui nós temos as equações disponibilizadas pelo professor, onde nesse sistema de DO não existe a dependência entre nenhuma das equações. Então, nós temos que a derivada da concentração é igual a menos a taxa de degradação
vezes a concentração, mais a taxa de entrada do poluente sobre o volume, menos a concentração sobre o tempo de residência hidráulica. Isso tanto para DBO, que é o C1, quanto para o NNH3, que é o C2. Como para existir um sistema de EDOs, a gente precisa dessa dependência, a gente criou essa dependência a partir do tanque 2. Porque como o efluente do tanque 1 ele é transferido para o tanque 2, então a saída do primeiro tanque ele alimenta o segundo, de forma que a gente consegue criar a equação presente no slide, onde I2 é igual à concentração de DBO sobre o tempo de residência hidráulica da DBO vezes o volume dos tanques, que, como eu falei anteriormente, o volume é o mesmo. Quando a gente faz essa substituição do I2 na EDO do sistema disponibilizado pelo professor, nós conseguimos cortar os volumes da equação, criando a dependência, como a gente pode mostrar aqui na equação de baixo, onde o I2 sobre V foi substituído pela concentração dividido pelo tempo de residência hidráulica da DBO. A partir dessa dependência, nós conseguimos dar continuidade ao trabalho. Então, aqui, analisando agora o volume, nós sabemos que o volume total do tanque ele é igual ao volume inicial, ou seja, o que já tinha presente naquele tanque, mais a taxa do poluente I1, no caso do tanque 1, menos a taxa de poluente 2, que é o que vai sair do tanque 1. Tudo isso pelo tempo. Quando a gente faz essa substituição do V na nossa EDO de cima, que é a EDO da DBO, a gente consegue perceber que nós temos um termo muito grande ali embaixo, certo? E nós temos o I2 aparecendo novamente. Quando a gente faz a substituição desse V que encontramos nessa equação aqui do I2, nós conseguimos fazer uma manipulação algébrica e nós encontramos essa equação final para o I2, onde I2 é igual a C1 vezes V0 mais C1 vezes I1, tudo isso sobre tal 1 mais C1. A partir disso, nós conseguimos montar o Simulink, levando em consideração o sistema criado e substituindo esse valor de I2 presente na nossa equação da DBO pelo I2 que nós encontramos aqui embaixo. Como hipóteses, a gente tem duas questões. A primeira é que a degradação da DBO, como ela é feita por bactérias heterotróficas, elas crescem rapidamente e consomem matéria orgânica de forma eficiente. Então, a ideia é que a DBO tenha uma taxa de degradação mais rápida. Bom, para a montagem do Simulink, nós consideramos aquela equação que eu havia mostrado com a dependência. E aqui nesse primeiro Simulink, nós não fizemos a substituição do I2, como eu havia falado na parte do equacionamento. Somente a substituição do V na equação da DBO. Então, aqui, como não é uma EDO de segunda ordem, nós utilizamos apenas um integrador, tanto para C1 quanto para C2, e nós utilizamos diversas funções do Simulink. Nós utilizamos o gain, nós utilizamos o MOOC, nós utilizamos o sum, as constantes, a função de multiplicação e divisão ali, como você pode ver, e nós colocamos os dois gráficos em um único scope, para que a gente pudesse fazer a comparação entre as duas taxas de degradação, tanto a da DBO quanto a nitrificação do NNH3. Então, aqui nós temos o I2 presente ali ainda. Quando a gente passa aqui, nós temos a substituição, no caso do I1, para aquela função com o seno que eu havia mostrado anteriormente. Nós utilizamos a função seno presente no Simulink, onde nela a gente consegue fazer a substituição tanto da amplitude quanto do I0, todos os parâmetros. Nós fizemos a substituição através da função cachê do Simulink, como mostra aqui. Aqui nós temos o cenário A, com os valores estipulados para o cenário A, mas nós fizemos as alterações tanto para o cenário B quanto para o cenário C, igualmente. Aqui nós podemos ver que nós utilizamos algumas mudanças, né? Então, nós não temos o MOOC, como nós tínhamos anteriormente aqui, temos dois MOOCs presentes, que é esse tracinho, onde ele recebe uma informação e divide a informação em dois. Nós não podemos utilizar mais, porque o Simulink não estava entendendo. Então, nós tiramos essa função e colocamos apenas a seta mesmo. Falando agora da resolução do problema, foram os 3 cenários propostos, o A, o B e o C, e nós geramos 3 gráficos correspondentes a esses valores sugeridos. Então, no gráfico 1, é possível observar que a hipótese que a gente gerou no começo, ela foi confirmada, já que as curvas elas são decrescentes e elas validam a cinemática que a gente tinha previsto, que era a DBO, que está em amarelo, caindo mais rapidamente, tendo uma taxa de degradação mais rápida, do que o nitrogênio amoniacal, que está em azul. A gente tem essa diferença da velocidade, né, por conta da ação eficiente das bactérias. A gente sabe que as bactérias que degradam o nitrogênio amoniacal, que é o que está em azul, elas demoram mais para fazer esse processo. Já da DBO, elas crescem mais rápido, então ela é degradada mais rapidamente.
Bom, e falando um pouco do gráfico 2, a gente pode reparar que o comportamento da DBO, que é em amarelo, ele é bem similar ao do gráfico 1, começando a decair mais rapidamente do que a da amônia e estabilizando no final. Já o em azul, que é o do nitrogênio amoniacal, a gente observa um crescimento temporário nos primeiros momentos e depois um decaimento, né, nessa taxa de degradação. Então, a gente tem que a causa disso poderia ser por conta da decomposição da matéria orgânica, né, na DBO, que ela libera amônia. E essa liberação de amônia que é feita no tanque 1, que é o tanque de tratamento da DBO, ela eleva a carga de nitrogênio amoniacal que entra no segundo tanque. Então, por isso a gente tem esse crescimento inicial e depois um decaimento. E a gente pode observar que esse crescimento e decaimento acontece também no gráfico 3. Só que a diferença é que no gráfico 2, as linhas no final elas não se encontram, elas se estabilizam em momentos diferentes, que é devido às diferenças nas taxas de reação e os tempos de residência. As taxas de reação seriam os Ks e os tempos de residência os Taus. E cada poluente, ele tem essas taxas diferentes, e por isso essas linhas elas acabam não se encontrando no momento que elas estabilizam, pois são níveis de concentração residuais diferentes. E essa estabilização distinta, né, mostra que a DBO ela estabiliza rapidamente em um patamar baixo e o nitrogênio amoniacal ele mantém uma concentração residual um pouco mais elevada. E a gente acredita que é porque a sua remoção ela é um pouco mais complexa. Já no gráfico 3, né, que é, como eu falei, é muito semelhante ao gráfico 2, a gente tem esse comportamento de crescimento e decaimento da amônia, mas depois elas acabam se encontrando, estabilizando, igual que ocorre no gráfico 1. Porém, a curva da DBO, que é a amarela, ela é um pouco mais suave e ela pode se dar devido à taxa de degradação lenta e ao tempo de residência elevado. Então, a gente pode observar esse comportamento diferente em relação aos dois primeiros gráficos da DBO. Bom, com isso nós podemos concluir que o projeto ele atingiu sim o seu objetivo ao realizar a modelagem com a EDO e o Simulink, e é uma maneira eficaz de representar o tratamento de efluentes. Esse modelo ele pode ser adaptado para diferentes efluentes, não necessariamente DBO e o nitrogênio amoniacal. Você pode mudar os parâmetros para conseguir simular melhor esse tratamento dos efluentes, né? Os resultados confirmaram que a DBO ela é removida rapidamente por bactérias heterotróficas e o NNH3 tem a remoção lenta e depende da nitrificação, o que comprova novamente que esse modelo ele é eficaz. A gente conseguiu observar que, como a Raquel falou, o aumento inicial do nitrogênio amoniacal ele vem devido à liberação de compostos nitrogenados da degradação da DBO. Então, a eficiência do tratamento ela depende do controle dos tempos de residência e das taxas de degradação, ou seja, depende do valor que você vai associar ao K e ao tal, seja do primeiro ou do segundo tanque. Esse modelo ele é muito versátil, você pode mudar os parâmetros, então você pode mudar o tamanho do tanque, você pode mudar esses coeficientes, né, esses parâmetros de acordo com a literatura que você vai utilizar. E basicamente é isso. Aqui estão nossas referências e muito obrigada pela atenção.